Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Jornada de Renovação. Eu, Alessandro Jacob, estou aqui com o Carlos Panosso, consultor com mais de 40 anos de experiência em recuperação e desenvolvimento de empresas. Hoje, Panosso, muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite pessoal. Hoje, Panosso, a gente vai falar de saúde física. E aí eu já começo te questionando, por que tu acha que é importante falar nesse momento agora numa renovação da saúde física? A gente está convivendo com uma série de diferentes tipos de empresários, de portes e etc., mas todos têm digamos, um corpo e uma mente, né? Um emocional, inclusive. A gente falou no encontro passado sobre saúde mental, mas essa saúde mental, ela precisa de um veículo para ir para cá e para lá, que é o corpo. E tem muito empresário que não está cuidando deste veículo, né? Não está fazendo a revisão, os cuidados necessários para que a saúde física esteja uniformizada, né? Integrada assim com realmente a palavra saúde, então, para que ele suporte o que tem pela frente aí. Então, ele precisa, como a gente já falou, da saúde mental, mas a física é extremamente importante. Tem muita gente, eu vou chamar de desleixados até nesse período, tá? Que uma hora pode a conta vem. A conta pode vir e pode ser um momento muito indesejado. Então, a importância de ter cuidados preventivos nesse momento é vital. Muito bom. Tu falou agora que a gente teve o último encontro de saúde mental e agora tu colocou essa forma que são duas partes que juntas têm que trabalhar, mental e física. O que mais te marcou no encontro passado? Existe algo que foi para ti foi revelador ou foi marcante para esse empresário? O que mais me marcou foi os 3 posicionamentos que os empresários tiveram nessa catástrofe, né? De fuga, de paralisia de enfrentamento. E de enfrentamento. E esses posicionamentos eram corretos para aquele momento, ok, sem problema nenhum. Só que daqui para frente eles têm que se reconectar, eles têm que expandir. Então, o que me marca é esse voltar a expandir sua mente, as suas emoções, as suas conexões e tal, não sozinho, né? Que é muito importante nesse período, que é outro fato que me marcou muito, né? Estar com outras pessoas e outras... Pedir ajuda. Pedir ajuda, é estar compartilhando o que está, emoções e ideias e tal, para ser mais assertivo, né? Nesse momento de alto desafio. Muito bom. A gente falou um pouco disso, da dificuldade para o empresário pedir ajuda, né? Parece que não pode pedir ajuda, não faz parte dele, não está nas atribuições dele, e é muito pelo contrário. Se a gente está falando de renovação, tem que ser novo. São novos times, as pessoas vieram diferentes, tiveram uma situação diferente, as empresas são diferentes, e o empresário tem que ser diferente também. Eu recomendo a eles que, como nós somos aquele brio do gaúcho, do macho que não quer e tal, eu recomendo que eles usem mais então a inteligência do como eu posso compartilhar, né? Como eu posso fazer melhor isso? Qual a tua visão sobre aquilo? Um compartilhar saudável e não de sofrência, né? Uhum. Então, assim, de melhoria, novo e melhor, a gente já falou sobre isso. Então, compartilhar essa ideia de como podemos ir, como é que está fazendo, eu posso te ajudar em alguma coisa, eu estou fazendo assim, na união no positivo, eu acho bem saudável e recomendo. E esse melhor passa pelo corpo, passa pela saúde física. E mental, associada sempre. A saúde física, de novo, a gente tem que estar bem, a gente tem que dormir, né, adequadamente, comer e tal. E aí, eu não sou autoridade para falar nisso, e temos vários amigos médicos, vários parceiros que colaboraram nessa forma. Um em especial que chamou atenção e teve
de mãos dadas conosco o tempo todo, nos ajudando, foi o Dr. Vinícius Bachinski, e nós convidamos ele para dar um depoimento. E aí que eu diria o seguinte, ele tem mais condições, ou total condições de nos orientar. Muito bom, muito bom. Vinícius Bachinski, ele é médico especialista em medicina funcional integrativa. Ele esteve junto com o Panosso durante toda a enchente, apoiando, ajudando, contribuindo. E o Vinícius foi convidado pela jornada de renovação e trouxe algumas dicas interessantes, principalmente desse momento por diante. E é isso que a gente vai fazer agora, pessoal. A gente vai ver um vídeo, uma parte do vídeo, que ele fala muito da importância dos cuidados que temos que ter, não só nós, empresários, também os nossos colaboradores. E o primeiro assunto, Panosso, é a leptospirose. Olá, meu nome é Vinícius Bachinski. Primeiramente, eu quero agradecer ao grande amigo Carlos Panosso por ter me convidado para participar dessa jornada chamada Renovação, onde ajuda diversos empresários a recomeçarem. E quero me apresentar, eu sou médico e também empresário. Nesse maio terrível que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, eu sinto que muita gente foi afetada mesmo não sendo. O exemplo é o nosso caso. Eu, graças a Deus, não tive nem moradia, nem a moradia principal dos nossos colaboradores da clínica, nem a nossa própria clínica foi afetada, isso tudo graças a Deus. Mas eu noto que esse trauma, ele aconteceu bem como com as pessoas que foram diretamente afetadas, que perderam seu negócio, que perderam suas casas, que perderam seus carros, mas também para quem não foi. Mas a gente está aqui para falar sobre saúde física e também um pouquinho de saúde mental nesses momentos tão difíceis. Quanto à saúde física nesse momento, eu vejo de dois lados, a forma aguda e a forma crônica. A forma aguda é o grande problema das doenças infecto-contagiosas que a gente pode acabar desenvolvendo no meio dessas enchentes, nesses acúmulos de água. O principal deles, nesse primeiro momento mais agudo, é a leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana causada majoritariamente pela urina do rato. A concentração da bactéria na urina do rato, diluída com a água, a pessoa vai lá, tem esse contato com a água e acaba desenvolvendo um quadro de leptospirose. Lá, bem no início, na primeira semana, eu e diversos outros colegas gravamos alguns vídeos estimulando quem tivesse tido contato ou fosse ter contato com a água, de qualquer tipo de água de enchente, a fazer a quimioprofilaxia. Por quê? Porque a quimioprofilaxia ela já é estabelecida dentre as entidades e comunidades médicas para situações extremas, né? Então não vai ser porque tu vai entrar numa poça d'água aleatória que tu precisa tomar quimioprofilaxia. Mas em grandes tragédias, como o que aconteceu aqui, sim. E o que era tomar quimioprofilaxia na época? Era a azitromicina ou a doxiciclina, sendo a doxiciclina a primeira escolha, ambas dose única, ambas tu ficaria protegido, né? Não 100%, mas muito próximo de 100%, chegando a 95%, 96% de proteção por uma semana. Acontecendo essa exposição por mais tempo, teria que tomar a cada uma semana, a cada 7 dias, a dose de azitromicina ou de doxiciclina. Bom, então isso foi feito no primeiro momento, justamente por quê? Porque tu ter o contato não quer dizer que tu vai pegar, mas quando tu contrai a doença, a leptospirose ela é uma doença muito, muito delicada. Ela é uma doença que nos primeiros dias ela simula uma gripe muito forte, com febre, dores musculares, só que depois de estabelecido,
não é uma doença que é tão fácil de ter a cura. Justamente porque é uma doença que a comunidade médica ela tem pouco contato, então às vezes já se demora o tempo de diagnóstico e tu acaba perdendo um pouco de tempo. O tratamento ele é ou ambulatorial, ou dependendo do caso, já hospitalar, com antibiótico. Então, visto até agora, 17, 19 pessoas já tinham morrido com a transmissão, por conta da transmissão da leptospirose. Então, quem ainda vai ter contato, porque agora o que é o momento? É o momento das limpezas. Quando tem, vamos lá, isso tudo é questão de concentração de bactéria. Quando tu tem lá 1.000 litros e, vamos chutar um número aleatório, 100 bactérias diluída em 1.000 litros de água. Tu tem uma chance X dessas bactérias entrarem em contato contigo. Se tu tem as mesmas 100 bactérias, porém tu tem 100 litros de água, tu entende que isso ficou muito mais concentrado? Então, nesses momentos de limpeza, é extremamente importante que as pessoas usem EPIs, luvas de borracha, aquelas roupas de pescadores, jardineiras, para não ter o contato com a água. Botas de borracha também. Então, a gente precisa ter esse cuidado, inclusive agora, onde talvez não tenha mais grandes quantidades de água, mas o problema se torna o mesmo, talvez até mais. Então, quem for ter o contato com a água ou com objetos que ficaram dentro da água, a gente precisa fazer a descontaminação com água sanitária, com produtos de limpeza, detergentes, tirar aquela gordura, mas cuidar para não se contaminar. Então, todo mundo que está fazendo esse tipo de limpeza, eu estimulo ainda a fazer essa quimioprofilaxia com doxiciclina ou azitromicina. E aí lá na clínica, a gente se botou à disposição para fazer uma anamnese online e depois enviar as receitas. E eu estimulo fortemente a que a gente faça esse tipo de quimioprofilaxia, caso ainda mantenha o contato com a água. E aí, Panosso, Vinícius trouxe essa visão da leptospirose, da importância que é a gente se dar conta, porque a gente está tendo contato com essa água suja, e mesmo a água baixando, o problema continua ali com essa leptospirose que vem ali no rato. Né? O que mais te marcou na fala dele? O que mais me marcou foi a mensagem que ele trouxe, tá? Eu pegando essa mensagem dos cuidados, eu diria o seguinte: a grande maioria dos lugares que eu vou estão tendo esses cuidados. Mas, olhe bem, eu falei a grande maioria, minha preocupação está naquela minoria que não estão tendo esses cuidados. Isso é bem preocupante, os riscos estão muito altos, né, de pessoas serem contaminadas por falta de EPIs, uma não preocupação até de um empresário, até eu diria, temos que falar, né? Uhum. E a outra é um descaso até do colaborador que às vezes recebe o EPI e não o utiliza adequadamente. Tá? Começa utilizando, depois abandona. Então, assim, temos que levar mais a sério, tá? Todos, né, sem exceção, porque pode ter uma epidemia aí. Logo ali na frente, né? Agora, logo. Então, assim, vamos levar a sério as orientações médicas, gente. Elas são muito relevantes. São dicas de ouro, né? Muito bom, muito bom. O Vinícius também falou algo bastante impactante, que é algo que a gente até já sabe, né? É uma coisa meio óbvia, mas como não está se falando muito na mídia ainda, a gente não se dá conta, que é da dengue. A dengue ainda não está frio, ainda tem muita água empoçada e pode acontecer. Vamos ver o videozinho dele, por favor? Hoje existe muito lixo. Na verdade, bens das pessoas que estavam dentro das suas casas foram alagadas, dentro das suas empresas, e isso foi colocado na rua. Isso, com essas chuvas que eventualmente agora acontecem em menor quantidade, esses depósitos de lixos em áreas urbanas, eles se tornam
perfeitos locais para acúmulo de outra doença, a dengue. A dengue já não é uma doença bacteriana, é uma doença viral, transmitida lá pelo mosquito, e esses lixos, tu tem muito mais lugares para acúmulos de água, tanto água limpa quanto água suja, mas a dengue ela não se prolifera apenas na água limpa, ela se prolifera sim na água suja, em piscinas, em potinhos, e pode ser água suja sim. Então, a gente tem o primeiro problema da doença bacteriana lá, agudo, e agora um segundo problema também um pouco agudo, que é a dengue. Então, a gente precisa cuidar e usar os repelentes. O mosquito da dengue, a gente brinca que é um mosquito preguiçoso, ele não faz grandes voos de grandes alturas, então ele pica normalmente na região das pernas. Então, quando for andar na rua, mais de tardezinha, onde tenha talvez uma concentração de mosquito, tu use uma bota, tu use uma calça jeans, para que isso te dê um grau de proteção. E os repelentes, né? O repelente, ele é essencial. Obviamente que ele não pica só nas pernas, mas preferencialmente ele é um mosquito que não faz grandes voos. Então ele vai picar na região das pernas, mas também se tu puder usar mangas compridas, isso também ajuda bastante. E aí quais são os sinais e sintomas? A dengue ela é uma doença que também no primeiro momento pode simular uma gripe muito forte, uma dor no corpo, uma fadiga intensa e, em alguns casos mais graves, sangramentos, né? Então aí a gente já tem casos muito mais graves da dengue. Então, para mim são as duas principais doenças que a gente tem que se atentar. E claro, obviamente, lá tu está fazendo limpezas, esses materiais ficarem em contato muito tempo com a água contaminada, tem que cuidar para não se cortar. Isso aí pode gerar uma infecção aí de outro tipo, uma infecção bacteriana. Então tu tem que cuidar materiais metálicos enferrujados, tem que cuidar para não haver lesões. Então usar luvas de borracha, luvas de proteção, para que tu não se machuque tentando fazer esse tipo de limpeza. Viu, Panosso? De novo, a visão além da leptospirose e a dengue, né? E eu acho o mais interessante que o Vinícius ele deixa simples o problema, ele fica claro o que tem que ser feito. O mosquito da dengue é preguiçoso, não voa muito alto, então ele ataca as pernas. Então, de novo, é a mesma lógica do EPI, né? É usar calça, usar bota, se preocupar com o horário do dia também e muito, muito, muito repelente. A gente às vezes fica nessa coisa de não precisa, vamos assim mesmo, é importante a gente ir como está. A ajuda é mais importante que a preparação e não. Tanto a leptospirose como também a dengue, as duas doenças, os dois problemas de saúde física, eles se resolvem com a preparação. Um cuidado que eu estou tendo e também recomendo é o seguinte: como a gente está se deslocando de uma empresa para outra, as ruas estão completamente cheias de lixos, a grande maioria ainda, né? Vai demorar um bom tempo para isso ser limpado, né? E tem muita água empoçada. Eu diria o seguinte: se desloca, quem está deslocando de carro, com o vidro fechado, para o mosquitinho não entrar dentro do carro. E quem está a pé, mais cuidado. Quem está de ônibus, muito cuidado. Então é o seguinte, a gente está caminhando cercado de lixo neste momento, tá? Vai ser por um bom tempo. Então, assim, sim, temos que mais que redobrar o cuidado com coisas básicas, né? Que é as proteções necessárias para não ter a dengue. É uma nova atitude, né? Simples, mas é uma nova atitude. Nessas zonas bem afetadas é imprescindível. E o lixo, muitas vezes, nem é lixo de verdade. O lixo são os móveis, são os estoques que ficaram, as caixas que ficaram, se molharam, enfim. Isso forma um lixo, mas na realidade são resíduos da própria empresa. Um ambiente propagador, né? Criou-se um ambiente farto, né, para isso. Então, já que a gente vai conviver um período com ele, temos que estar protegido, não tem outra alternativa. E todos têm que fazer essa ação. Todo mundo.
tanto o líder como os colaboradores, todo mundo tem que ser proativo, não esperar, não ficar receptivo ou reativo a isso. Realmente colocar essa visão... Se antecipar. Muito bom. O Vinícius traz uma coisa muito legal, que ele não só fala de saúde física, ele também fala de saúde mental. Ele fala um pouco do que quantas pessoas também têm um problema não só agudo, que é essas duas doenças, mas como tem um problema crônico. Vamos ouvir um pouquinho mais também, um pouco sobre essa visão do Vinícius. Eu tenho observado que esse mês de maio, ele foi um mês que aqui no Rio Grande do Sul lembrou muito a pandemia. Com, na minha opinião, uma intensidade, um período de duração muito menor, obviamente, mas com uma intensidade muito maior. Pandemia lá, não sei se vocês lembram, a gente vinha, os casos subindo, as coisas piorando gradativamente, a gente não podendo sair de casa, os comércios ficando impedidos de abrir, mas não porque tinham perdido tudo, mas impedidos de abrir porque por decretos, por leis, mercados parcialmente abertos, gôndolas fechadas, uma grande bagunça, mas isso foi acontecendo gradualmente. E como é que aconteceu agora, nesse mês de maio? Numa sexta-feira as coisas começaram a piorar muito, sábado, domingo, segunda, terça, um caos instaurado. Então foi muito rápido aqui para a nossa população. Então houve uma comoção muito rápida. O que eu percebo, também atendendo os pacientes, hoje lá, diariamente, a gente vê que esse problema dessa angústia, ela foi absurdamente rápida. E o que aconteceu na pandemia? As pessoas bebiam mais, as pessoas comiam mais, as pessoas comiam coisas mais calóricas, obviamente, comiam mais coisas mais erradas, até por conta da angústia, isso tudo gera um sintoma de tu precisa de um prazer imediato. Então comia e bebia-se um pouco mais. E nesse período foi muito parecido. Então hoje, agora, eu já tenho, nesse mês de junho, atendido muitos pacientes que ganharam 6, 7, 8, 10 quilos em questão de 30 dias, em maio. Porque ou tu estavas ajudando, ou tu estavas, talvez, às vezes, se punindo porque não estava conseguindo ajudar. Então, ganharam muito peso. E o que isso tem a ver com a saúde mental, que é mais o problema crônico nesse momento? No momento que tu gera um descompasso junto com a tua alimentação, com a tua capacidade emocional de manter as coisas mais ou menos no lugar, tu acaba gerando angústias, depressões, medos, né? Hoje em dia, qualquer barulho de chuva, quem foi afetado já me relatou que qualquer barulho de chuva já fica com muito medo. Tivemos agora um final de semana onde teve uma previsão que teria bastante chuva e todo mundo já ficou com muito mais medo, e é obviamente que todo mundo vai ficar com muito mais medo, porque isso gera um grande problema. Então, da parte médica, o que eu tenho a dizer é que a gente precisa e deve se cuidar fisicamente. Quem vai se expor, fazer a quimioprofilaxia da leptospirose, realizar a higienização adequada do que foi tido contato com as águas das enchentes, cuidar dos problemas também agudos, como a dengue agora, que isso pode surgir, enquanto ainda não está tão frio, e cuidar da nossa saúde mental, física e mental. Voltar lá, como foi estimulado na pandemia, a realizar atividade física. Muita gente parou nesse período, muita gente parou, se não quase todo mundo. Então, voltar às atividades físicas, voltar à sua rotina de alimentação, ter uma rotina, isso é essencial. O ser humano foi feito para ter rotina, então a gente não foi feito para viver na anarquia, no caos, a gente funciona com rotina, então tentar ao máximo retomar nossas rotinas. Isso faz muito bem para a nossa saúde física
e também mental. Manter uma alimentação mais saudável novamente, retomar aquilo que a gente fazia antes, porque com essas organizações de rotina, de exercício físico, de sono, de alimentação, a gente consegue com muito mais tranquilidade cuidar lá do que a gente vai ter que resolver, que é reconstruir uma casa, reconstruir uma empresa, reconstruir um negócio. E como eu escutei aqui de vários amigos e colegas, a gente vendo as entrevistas e também aqui junto com Carlos Panosso na renovação, que a gente não perdeu tudo. Quem perdeu não perdeu tudo. Tá com saúde, tá com condições de refazer. Então cuidar dessa nossa saúde, cuidar da saúde mental e reconstruir o que a gente perdeu lá de bem material. Então a gente precisa voltar à nossa rotina. Isso a gente consegue ter mais forças para reconstruir o que for realmente ali preciso. Então, Panosso, interessante essa visão do Vinícius, né? Eu acho que é não só a saúde mental de entender que é um problema crônico, mas é a proposição dele de voltar para a rotina. A rotina é uma grande saída para a gente poder resolver alguns problemas. Então, se a gente tinha o hábito de ir para a academia logo cedo, a gente parou, volte. Se tinha dar uma caminhada no final do dia, caminhe. Se você ia na padaria, a pé, vá na padaria, saia com seus filhos, volte em restaurantes, volte o máximo possível da vida de antes. Muita coisa mudou, a vida não vai ser a mesma, mas o que tu puder estabelecer uma nova rotina, um padrão de viver, vai ajudar a tua cabeça a se conectar com o teu corpo de novo. Ele falou também para a gente, com relação à alimentação, a gente não fazer abusos, porque a gente está se permitindo fazer, parece que está liberado fazer alguns abusos. E ele falou 8 a 10 quilos das pessoas engordando. Eu achei isso bastante impactante. Então, assim, vamos nos cuidar, vamos em todos os sentidos e voltar. Nem todo mundo faz academia, mas todo mundo se desloca de um lado para o outro, a pé, para cá e para lá. Isso é muito importante. E fazendo o gancho de novo, em ambientes não necessariamente tão saudáveis agora, então com proteção. Exato. Então, precisamos sim voltar à rotina protegidos, tá? Para manter saúde física e mental. Muito bom. São dicas práticas e não tem nada aqui do outro planeta. É tudo muito simples, mas precisa ter uma decisão. E isso que o Vinícius bate nos vídeos todos que ele trouxe para nós. Sim. Eu queria agradecer ao Dr. Vinícius pela clareza com que ele expôs as ideias. Acho que deixou muito claro, muito consciente, né? A gente pode sair daqui com uma consciência bastante grande. E contar com ele sempre e que ele conte conosco também aqui com a jornada. Então, meus agradecimentos a ele. Boa, Vinícius, muito bom. E aqui está o contato do Vinícius, para que ele se colocou à disposição no vídeo ali. Ele está se dispondo a ajudar. Veja, inclusive, no vídeo final dele aqui, dando agradecimento e finalizando a visão dele para nós. Eu quero agradecer o convite do grande amigo Carlos Panosso por ter dado esse espaço aqui para eu falar um pouco sobre a minha visão médica de tudo isso que aconteceu. Deixo a minha equipe e eu também à disposição para quem precisar fazer uma avaliação por conta da profilaxia, quimioprofilaxia da leptospirose. Então deixo a minha equipe. Vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu Instagram, @drviniciusbachinski. Então manda ali suas dúvidas, a gente consegue interagir, pode deixar aqui no vídeo também, a equipe passa para mim. Então a gente quer o máximo possível ajudar as pessoas, tanto da parte física quanto da parte mental. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, um grande abraço e vamos todos juntos nesse projeto, essa renovação. A gente consegue sim nos erguer de forma muito mais forte do que a gente já estava. Grande abraço.
É isso, Panosso. Grande figura, o Vinícius. Participação fantástica. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse tema saúde fixa que é tão crítico. Veja, saúde mental, física, gestão austera, cuidar das pessoas. Quantos temas a gente está trazendo aqui, debatendo com vocês, conversando, trazendo para, nessa jornada de renovação, a gente conseguir apoiar o empresário gaúcho nesse momento tão, tão difícil. Panosso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Estaremos aqui, aliás, no nosso próximo episódio. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.